Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal, nós analisamos um assunto bíblico de maneira profunda. O tema que vamos analisar hoje é os Evangelhos. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar um like aí no nosso vídeo. Estoure esse joinha de likes aí. Inscreva-se em nosso canal. Comente, compartilhe. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Se formos analisar nas Bíblias atuais que temos hoje, existem apenas 4 livros que contam a história de Jesus. São os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não podemos deixar de mencionar que diversos outros evangelhos que narram a vida desse personagem Jesus foram escritos durante os 3 primeiros séculos e que nós podemos ter provas disso na própria Bíblia e nos próprios evangelhos que temos hoje disponíveis. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1, lá diz assim, considerando que muitos empreenderam compilar uma declaração dos fatos que entre nós recebem pleno crédito. Então veja que o escritor do Evangelho de Lucas, que é um dos que se encontram hoje nas Bíblias atuais, ele deixa claro que na época dele muitos empreenderam compilar uma declaração dos fatos, quer dizer, relacionado com a vida de Jesus. Então, essa expressão muitos aí, se nós formos analisar, nós vamos ver que esses 4 evangelhos que hoje se encontram nas Bíblias são apenas a ponta do iceberg. São apenas uma pequena amostra das dezenas e dezenas de relatos que existiam e que circulavam entre os cristãos ali no primeiro século. Se você analisar a história primitiva do cristianismo, em especial os 3 primeiros séculos, ali você vai ver que existiam na época várias comunidades cristãs e cada qual tinha uma maneira peculiar e pessoal de interpretar os ensinamentos de Jesus. E havia ali uma rixa, uma luta entre essas comunidades para ver qual ponto de vista ia prevalecer. Havia, por exemplo, os ebionitas, os docetas e os gnósticos, entre outros. E graças à arqueologia, hoje nós temos acesso a alguns desses evangelhos que foram perdidos com o tempo, devido a uma questão política, porque no ano de 325 da nossa era, o imperador Constantino fez um concílio na cidade de Nicéia, onde ele reuniu ali os principais bispos das comunidades cristãs e tentou unificar a crença, o credo do cristianismo. E ali também eles começaram a escolher os evangelhos que mais se harmonizavam com a teologia predominante na época e a teologia que mais se harmonizava com os interesses do Império Romano. Então aí eles foram separando esses evangelhos que hoje se encontram em nossas Bíblias, que é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E os demais evangelhos começaram a ser descartados. Visto que eles não tinham mais o patrocínio do todo-poderoso Império Romano, com seus escribas para fazerem cópias desses evangelhos, eles foram se perdendo com o tempo. Mas a arqueologia tem ultimamente descoberto várias cópias desses evangelhos aí enterrados no tempo. Inclusive, no século passado, foi encontrado vários evangelhos na região ali do Oriente Médio, do Egito, evangelhos assim raríssimos, evangelhos que deixaram a comunidade arqueológica em polvorosa. Por exemplo, foram encontrados evangelhos, por exemplo, de Maria Madalena, que é um evangelho que quase ninguém sabia da existência,
que nenhuma Bíblia atual tem esse evangelho, e ele foi encontrado pelos arqueólogos. O evangelho de Filipe, de Judas, evangelho de Pedro, de Tomé, entre outros. Além disso, existem manuscritos antigos de outras cartas, né, que não se encontram na Bíblia, né, atual, como, por exemplo, 3 Coríntios, a Epístola de Barnabé, sem falar nos Atos de Paulo e de Pedro. Então, esses achados arqueológicos têm descoberto esses inúmeros escritos da época, né, e tem feito com que as pessoas conheçam, né, essa outra visão, né, essas outras comunidades e essas outras maneiras de interpretar os ensinos de Jesus, que na época, por uma questão política, foi deixada de lado, foi deixada no esquecimento. Um grande achado arqueológico de manuscritos da época ocorreu no Egito Superior, em 1945, perto da cidade de Nag Hammadi. Ali um camponês que estava escavando em busca de solo fértil, ele bateu a picareta num jarro de argila, né? E dentro desse jarro havia 13 volumes encadernados em couro, né, que remontam do 2º século da nossa era. Né? Mas só mesmo em 55, né, já 10 anos depois, é que essa descoberta fabulosa ela ganhou as manchetes e criou uma comoção entre os leitores da Bíblia, né? Porque muitos ali afirmavam que nesses volumes descobertos haviam os dizeres secretos de Jesus. Né? Na realidade, são 48 diferentes documentos religiosos, né, que foram encontrados nessa colina egípcia. E entre esses volumes encontrados ali está o Evangelho segundo Tomé, que é um evangelho que no Concílio de Nicéia provavelmente ele não foi separado como oficial ali, né? E foi descartado e sem o apoio do Império Romano caiu no esquecimento. Mas graças à arqueologia nós encontramos esse manuscrito antiguíssimo, né? Que foi preservado ali nessa colina lá no Egito. Então esse é apenas um exemplo de diversos achados arqueológicos sobre manuscritos antigos da Bíblia. Naquela época, um livro, né, era um amontoado de papiros que eram enrolados, né, em forma de pergaminho. E, como você pode imaginar, era algo muito fácil de se perder ou de se extraviar, né, esses pergaminhos aí. E alguns evangelhos eles eram copiados e recopiados à mão, né, por membros da igreja na época. E esses livros eles tinham que ser copiados de uma maneira muito meticulosa, bem devagar, né, e nos mínimos detalhes. E você sabe que era inevitável ali que houvesse erros, né, tanto acidentais, por exemplo, um escorregão de uma pena, ou senão o escriba ali estava, né, meio sonolento ali, pulou uma linha, né? Ou não acidentais, como por exemplo o copista ele altera uma palavra ali, né, por achar que aquela palavra ela não expressa bem o sentido, ele achou uma outra palavra mais bonita, ou às vezes aquela palavra não apoia determinada crença pessoal dele, então ali ele mudava, né, por vontade própria mesmo. Então, como você pode perceber, né, as cópias de manuscritos antigos eram um trabalho manual muito difícil, né, e que era suscetível a vários erros, né, como eu já disse, tanto intencionais como não intencionais. Né. E se nós analisarmos várias expressões de pessoas da época, que nós temos acesso hoje, né, escritos antigos das pessoas da época, nós vamos perceber que as mudanças nesses pergaminhos, né, tanto acidentais como não acidentais, eram tão comum que muitas pessoas chegavam até a reclamar dos manuscritos que chegavam em suas mãos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas fontes aqui e vou citar, depois se você quiser confirmar, você olha aqui na descrição. Por exemplo, Celso,
que era um filósofo romano do segundo século, ele criticou asperamente os copistas cristãos pelos erros em suas cópias. Ele diz assim, ó, alguns fiéis, como pessoas embriagadas, se agridem a si mesmas, manipulando o texto original dos evangelhos 3 ou 4 vezes, ou até mais, para poderem opor negações às críticas. Então veja que esse Celso, que é um filósofo romano, que existem vários escritos dele preservados até nossa época, ele reclama asperamente, né, falando que havia muitas manipulações, muitas mudanças, né, nos escritos, nos evangelhos que os cristãos faziam, nas cópias que eles faziam à mão. Irineu, que era um cristão do segundo século, que morava na Gália e era líder da congregação de Lyon, ele escreveu contra Marcião, alegando que esse Marcião tinha feito o seguinte, veja o que ele diz: mutilou as epístolas de Paulo, eliminando tudo o que o apóstolo disse acerca de Deus que criou o mundo, no sentido de que ele é o Pai e nosso Senhor Jesus. E ainda as passagens dos escritos proféticos citados pelo apóstolo, com vistas a nos ensinar aquilo que eles anunciaram antes da vinda do Senhor. Então, Irineu, ele critica claramente as cópias feitas por Marcião, né, lá no segundo século, dizendo que ele mutilou as epístolas do apóstolo Paulo. Orígenes, um padre da igreja do terceiro século, ele registrou também uma queixa acerca das cópias dos evangelhos que ele tinha em mãos. Veja o que Orígenes diz. Ele diz assim, ó, as diferenças entre os manuscritos se tornam gritantes, ou pela negligência de algum copista, ou pela audácia perversa de outros. Eles se descuidam de verificar o que transcreveram e, no processo de verificação, acrescentam ou apagam textos como mais lhe agrade. Então, Orígenes, né, esse padre do terceiro século, ficou realmente enfurecido, né, com os manuscritos ali que ele tinha em mãos, né, apontando ali mudanças gritantes, diferenças enormes, né? Inclusive ele fala de negligência dos copistas, né, audácia de mudar o texto, né, acrescentar coisas, apagar coisas. Ele fala isso claramente. Dionísio, que era um bispo de Corinto, ele lamentou o fato de que falsos crentes estavam modificando os escritos de sua autoria. Ele diz assim, ó, veja o que ele diz. Dionísio, bispo de Corinto, ele diz assim: quando meus companheiros cristãos me convidaram a escrever cartas, eu o fiz. Mas esses apóstolos do demônio as encheram de vícios, né, eliminando algumas coisas e acrescentando outras. Não é, pois, de admirar que alguns entre eles tenham ousado adulterar a palavra do próprio Senhor. Então, esse Dionísio ele reclama que muitos tinham mudado as suas próprias cartas que ele tinha escrito, esse Dionísio, esse bispo de Corinto, e no finalzinho ele cita que eles estavam adulterando até mesmo os livros que ele chama de a palavra do próprio Senhor, que provavelmente deve ser alguns evangelhos ali que circulavam. Então, eu estou citando esses exemplos aqui para mostrar para vocês que acusações desse tipo eram muito frequentes entre os primeiros escritores cristãos, né? E não havia como os autores impedirem que seus próprios escritos fossem alterados, né? Porque ali passava por várias mãos, né? E aquilo corria ali, as comunidades, aí a pessoa pegava ali, se ele tivesse condições, né, de fazer uma cópia, tivesse conhecimento do grego, né, e conseguisse escrever, ele começava a fazer cópias ali e muitas vezes alterava, né? Apagava certas coisas, mudava, modificava, né? Fazia alterações enormes e até mesmo alterações gritantes, né? Como reclamou aí, você vê as reclamações aí de vários bispos da época, né? E na própria Bíblia que temos hoje, no final do Apocalipse, em Apocalipse 22, 18 e 19, lá existe uma maldição que é falada ali no final. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode ver, Apocalipse 22, 18 e 19. Lá diz assim, ó: se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse rolo. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do rolo dessa profecia, Deus tirará seu quinhão da árvore da vida.
Tá vendo? Então, essas acusações, que inclusive tem nas Bíblias atuais, né, no finalzinho do livro de Apocalipse, como eu li aqui, eram muito comuns. Eles faziam manuscritos na época e colocavam ali no final, né, ameaçando as pessoas. Falaram assim, não muda nada, senão a maldição de Deus vai cair sobre vocês. Então, você vê que o receio das narrativas serem editadas, né, era muito comum entre os autores do Novo Testamento. Essa ameaça que tem em Apocalipse 22, 19 e 20, né, reflete bem o clima que havia entre os primeiros seguidores de Jesus ali, nos primeiros séculos do cristianismo. Né? Era uma verdadeira baderna teológica. Um monte de seitas e comunidades defendendo ideias diferentes sobre Jesus. E quando essas comunidades eles pegavam certos evangelhos, certas cartas, eles não tinham nenhum pudor em modificar, alterar, apagar partes, acrescentar outras, para tentar dar apoio à sua própria maneira de ver o Jesus ou de interpretar os ensinos de Jesus. Por exemplo, a seita dos docetas, né, que era uma das várias correntes filosóficas da época, comunidades que tentavam interpretar os ensinos de Jesus, ela acreditava, essa seita dos docetas, que Jesus não teve um corpo físico. Ele apenas parecia um ser humano, mas na verdade era um ser divino. Ele era um espírito, né? No caso seria um espírito, e a crucificação e morte dele não passou de uma ilusão de ótica que ele criou. Né? Eles viam uma distinção clara da lei dada por Moisés, que não levaria à salvação, e o evangelho de Jesus, que realmente levava à salvação. Né? Então eles consideravam a lei judaica, né, uma coisa que não tinha valor. Né? E o evangelho de Jesus, sim, esse tinha valor e não tinha nada em comum com a lei judaica. Né? E eles consideravam a lei apenas para os judeus mesmo, e o evangelho para os cristãos. Né? Eles viam ali uma grande diferença entre o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus julgador, né, encolerizado, vingativo, né, para Jesus, que era amoroso, misericordioso, né, trazia salvação. Então, para eles, eram deuses totalmente diferentes. Né? Para esses docetas, né, Jesus não tinha nada a ver com o Deus das escrituras hebraicas do Velho Testamento, o Deus dos judeus, o Javé, ou Jeová, né, dos judeus, visto as grandes diferenças que eles observavam ali entre eles. Então, essa era uma das visões, né, de uma das comunidades da época. Já a comunidade dos ebionitas, ou adocionistas, né, que era uma outra comunidade, com uma outra versão totalmente diferente, uma outra interpretação dos ensinos de Jesus, essa comunidade era composta por judeus convertidos ao cristianismo. Esse já era o contrário, eles insistiam em preservar a lei, né, estipulada por Deus a Moisés. Para eles, Jesus era o Messias que foi enviado pelo Deus judeu para salvar o mundo. Né? Então eles entendiam que a fé em Jesus não significava uma ruptura com o judaísmo. Né? Os outros que eu citei já queriam uma ruptura total. Esses não. Esses, para eles, a interpretação correta era que a revelação dada por Deus a Moisés no Monte Sinai era certa, né? E que Jesus ele não nasceu filho de Deus, não era divino, era um ser humano de carne e osso, como nós, e que foi adotado quando adulto pelo Senhor, por esse Deus dos judeus, né? Provavelmente por ocasião do batismo. Né? Então, para eles, Jesus era o Messias judeu, enviado pelo Deus judeu ao povo judeu, para cumprir a lei judaica. Né? Portanto, para esses, quem quisesse ser um seguidor de Jesus, ou ele tinha que ser judeu, ou se fosse gentil, tinha que ser circuncidado e seguir todos os preceitos da lei. Então veja que eles já são bem diferentes dos anteriores. Né? Eles davam muito valor à lei mosaica. Uma outra comunidade muito grande na época também eram os gnósticos, ou separacionistas. Né? Então, esses sustentavam que o conhecimento e não a fé era o que salvava. Né? Então, eles já tinham uma versão totalmente diferente desses outros grupos anteriores que eu citei. Né? Para eles, a pessoa precisava saber
como esse mundo surgiu, quem realmente ela era a pessoa, de onde ela veio, quem o colocou aqui e como podemos voltar. Para eles, Jesus era um ser divino que desceu do plano celestial, né, para transmitir um conhecimento secreto de salvação aos espíritos presos aqui na terra. Para eles, todos nós, né, somos espíritos que estão presos aqui na terra. Então eles acreditavam numa fusão dos dois conceitos anteriores, né? Jesus seria dois seres, um completamente humano, o homem Jesus, e outro completamente divino, o Cristo divino. Então Jesus seria um humano que tinha sido temporariamente habitado por um ser divino entre o momento do seu batismo até a sua morte. Por isso, segundo eles afirmavam, ele teria dito ali, antes dele morrer, Deus meu, por que me abandonaste? Então, segundo a teologia deles, Jesus falou isso porque naquele momento o Cristo divino estava abandonando ali o Jesus humano, né? Então, veja bem que já é totalmente diferente já do conceito das comunidades anteriores que eu citei, né? Tanto dos docetas como dos ebionitas, né? Os gnósticos, eles já tinham um conceito mais místico, né? Uma coisa mais esotérica. Mas eu estou citando essas comunidades cristãs na época, essas três que eu citei, são apenas algumas, existiam muitas outras, com outras interpretações totalmente diferentes. Mas o objetivo de eu citá-las aqui é justamente para mostrar a vocês que realmente havia uma baderna teológica ali, né, nos primeiros séculos do cristianismo, né? As comunidades, cada um tinha um conceito totalmente diferente. E eles interpretavam Jesus, né, e viviam a sua fé em Jesus de uma maneira totalmente diferente umas das outras, né? E, além disso, quando essas comunidades, né, recebiam algum manuscrito, né, um manuscrito de algum evangelho, alguma carta que ficava circulando ali entre essas comunidades, eles pegavam esses manuscritos e, ao copiá-los, aquelas partes que eles entendiam que não apoiavam muito o conceito deles, o que eles faziam? Eles iam lá e modificavam, né, na cara dura. Por isso que havia várias reclamações, como eu citei antes no vídeo, de pessoas reclamando das modificações gritantes, né, das deturpações enormes que existiam nos manuscritos, porque essas comunidades mudavam mesmo. Por exemplo, se uma comunidade gnóstica recebia um manuscrito ou uma carta de uma comunidade dos docetas, por exemplo, aquelas partes que não apoiavam os seus conceitos, eles ali na hora já davam uma mudada ao fazer uma cópia, já para harmonizar com os seus conceitos e passar aquilo para frente, né? E também o contrário acontecia. Então, isso é apenas para vocês entenderem como que era o clima e a baderna teológica que existia entre os cristãos do primeiro século. A primeira tentativa de organizar esse caos das escrituras, lá nos primeiros séculos do cristianismo, ocorreu mais ou menos uns 100 anos após a morte de Jesus. O responsável por isso foi um rico comerciante naval chamado Marcião. Eu citei aqui, né, um bispo reclamando desse Marcião, né, falando que ele havia deturpado as escrituras e tal. Então, é esse mesmo. Esse Marcião foi a primeira pessoa que teve a ideia de juntar alguns manuscritos ali e tentar formar, né, uma suposta Bíblia, né? Então ali esse homem, Marcião, que nasceu na Turquia, ele foi para Roma, se converteu ao cristianismo, virou um teólogo influente e resolveu montar a sua própria seleção de textos sagrados, né? Podemos dizer que foi uma das primeiras tentativas de se montar mesmo uma Bíblia, né? Essa Bíblia de Marcião era bem diferente da que nós conhecemos hoje, né? Porque ele era simpatizante da seita dos docetas. Então, obviamente, ele escolheu ali aqueles manuscritos que mais se harmonizavam, né, com a maneira de enxergar o Cristo, a teologia dos docetas. Então, a Bíblia dele continha apenas uma forma do Evangelho de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo. Na época de Serapião, um monge egípcio de grande erudição e muito inteligente,
que por um certo período dirigiu a famosa escola catequética de Alexandria, considerado um santo, e que faleceu por volta de 370 de nossa era. Nessa época, né, desse monge egípcio, surgiu ali um autor, inclusive anônimo por sinal, que tentou definir novamente uma relação de livros que ele acreditava compor as escrituras cristãs. Esta lista fragmentada é chamada de cânone muratório, em homenagem a L.A. Muratori, que é um estudioso italiano do século XVIII, que foi o homem que descobriu na cidade de Milão esse cânone. Então eles deram esse nome em homenagem a Muratori. Nesse catálogo, a primeira parte da lista de livros desapareceu, né? E a gente observa apenas o finalzinho de um evangelho ali e passa já para o evangelho de Lucas, como o terceiro evangelho. Então a gente não sabe se esses dois primeiros eram Mateus ou Marcos. Fica a dúvida, né? Pode ser que sim, pode ser que não, porque se perdeu essa primeira parte da lista. Então começa o finalzinho de um evangelho, que não se sabe ao certo qual é, e já passa para o evangelho de Lucas. Esse autor desconhecido identifica como canônico 22 dos 27 livros que hoje compõem as Bíblias atuais, as escrituras gregas, né, o Novo Testamento. Dos 27 livros que hoje existem nas Bíblias atuais, ele enumera 22. Só que, por exemplo, Hebreus não está nessa lista dele, Tiago também não, 1 e 2 Pedro também não se encontra e nem 3 João. Por outro lado, né, nesse cânone Muratori, temos livros que hoje não se encontram nas Bíblias atuais, como, por exemplo, Sabedoria de Salomão e o Apocalipse de Pedro. São colocados ali nesse cânone Muratório como livros canônicos. Um outro famoso manuscrito do século V, chamado Código Alexandrino, ele já tem uma seleção de livros diferente. A lei já inclui como parte do Novo Testamento os livros de 1ª e 2ª Clemente, que foi supostamente escrito pelo homem que Pedro escolheu como bispo de Roma, né, que são livros que não se encontram hoje nas Bíblias atuais. Né? Você não encontra esses livros 1ª e 2ª Clemente, mas no Código Alexandrino esses livros estão lá, né, são colocados como livros canônicos, né, como supostamente inspirados por Deus e aprovados e colocados ali naquele conjunto chamado Código Alexandrino, que é do V século. Um outro código, um manuscrito muito famoso, chamado Sinaítico, que é do século IV, inclui também certos livros que hoje não tem na Bíblia, como, por exemplo, a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. Está vendo? Que são livros que hoje não tem nas Bíblias atuais, mas na época eram incluídos. Temos também um manuscrito chamado P72. Ele inclui um evangelho supostamente escrito por Tiago, irmão de Jesus. A Natividade de Maria, mais conhecido como Proto-Evangelho de Tiago. Além disso, nesse manuscrito P72, está incluído a 3 Coríntios, que hoje não tem nas Bíblias atuais, e uma homília do pai da igreja Melito sobre a Páscoa. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como que era o clima ali nos primeiros séculos do cristianismo. Né? Você vê que, aos poucos, né, havia ali uma confusão teológica, várias comunidades, cada uma com uma ideia diferente, uma maneira diferente de encarar Jesus, de entender e de viver o cristianismo, e eles ali, né, defendendo seu ponto de vista, né, eles criavam seus próprios manuscritos ou deturpavam manuscritos de outras comunidades que chegavam em suas mãos, né, e com o tempo foram surgindo algumas pessoas, como eu citei aqui, por exemplo, Marcião foi o primeiro destes, que começou a tentar montar ali alguns manuscritos que ele considerava serem supostamente inspirados e verdadeiros, né, mas que também era muito criticado
porque ele era de uma comunidade, ele se simpatizava com os docetas, e as outras comunidades, como os gnósticos, por exemplo, não simpatizavam, então havia ali uma rixa muito grande entre eles, né? E se nós analisarmos esses manuscritos antigos, como nós vimos aqui, né? Como eu citei o Código Muratori, o Código Alexandrino, né? Ou mesmo o Sinaítico, ou até mesmo o manuscrito P72, como eu citei todos aqui, você vê que existem vários livros que eles incluíam, outros, né, que estão hoje, eles tiraram. Então, assim, era realmente uma situação de muita confusão, né? Então a gente vê que a montagem da Bíblia não foi uma coisa como a maioria dos religiosos acha, que Deus foi orientando e pôs na mente dos homens, e ali aqueles homens de Deus, né, resolveram, né, através da orientação de Deus, escolher os livros corretos. E aí pegaram esses livros e montaram ali, né? Você vê que não tem nada disso, né? Você vê que foi um processo demorado, né, de 300, 400, 500 anos de brigas, de lutas teológicas, né? E, como eu já disse também nesse vídeo, né, a partir do momento que Constantino resolveu, né, olhar com olhos benevolentes para o cristianismo, né, e resolveu unificar o seu império através do cristianismo, ali as coisas já tiveram um outro viés, né? Aí já começou, ele fez ali o Concílio de Nicéia em 325, e ali ele tentou unificar, né, essa baderna teológica que existia, tentando unificar as crenças, né? Mas não foi um trabalho fácil, né? Ali foi apenas, o Concílio de Nicéia foi apenas uma primeira tentativa, né? Ali houveram várias tentativas, várias reuniões, vários concílios, né? E por uma questão política, de ideologia, né, a ideologia que mais se alinhava com o pensamento do imperador, eles foram, né, se inclinando para uma das maneiras que as pessoas encaravam ali o Cristo. Uma das teologias foi se sobrepor nas outras, né, e visto que o Império Romano abraçou essa teologia, então ela foi tomando conta, né, e as outras foram caindo no esquecimento, visto que na época, para se fazer um manuscrito, era necessário escribas experientes, era necessário verba, né? Era necessário, a pessoa precisava ter recursos para fazer um manuscrito. E os manuscritos que o Império Romano foi deixando de lado, não tinham recursos, não tinham escribas, né? Então as cópias foram ficando escassas e com o tempo caíram no esquecimento. Falando um pouco sobre o Constantino, ele foi um dos personagens muito importantes nessa questão aí da história do cristianismo. Constantino, ele começou a perceber que o cristianismo estava crescendo muito, porque o cristianismo no começo era um grupo pequeno, perseguido, né? E com o tempo foi se alastrando pelo império, né? Através dos séculos, né? Então, na época de Constantino, já uns 300 anos depois de Jesus, os cristãos já eram um grupo considerável. Então, Constantino, ele viu ali, nessa crescente nova religião, uma maneira de fortalecer o seu império. Então, depois de 12 anos ali, numa disputa pelo poder, consolidando o seu poder, ele se declarou cristão. Começou a fazer pomposas doações à sua nova religião. Construiu, por exemplo, a Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, e a Basílica de São Pedro, em Roma, né? Ele fez pomposas doações para a construção e as melhorias dessas basílicas, que hoje são basílicas que têm uma importância muito grande na história do cristianismo, né? E, como eu já disse, ele se sentiu no direito de impor uma unidade ali aos seus súditos cristãos. Então esse imperador romano resolveu colocar ordem na casa de Deus, né? Que nessa época, como eu disse aqui nesse vídeo, estava dividida entre questões teológicas. Então, em 325, ele organizou um concílio chamado Concílio de Nicéia, onde ele tentou ali impor um credo comum, né? Essa foi apenas uma primeira tentativa, não foi um trabalho fácil,
né? Envolveu uma série de concílios, reuniões, de tentativas para tentar colocar ali um credo comum ao cristianismo, né? Apesar do cristianismo ter sido declarado a religião oficial do Império Romano somente no fim, né, do século IV, pelo imperador Teodósio, apesar disso, Constantino foi o primeiro imperador que professou o cristianismo, né? Então, devido a isso, a religião do cristianismo ela prosperou muito na sua época, né? Veja bem, o imperador romano resolve professar ser cristão, então isso aí realmente deu uma guinada muito grande, visto que os cristãos já eram um grupo considerável. A partir do momento que o imperador começou a professar essa fé, né, essa fé virou a fé do momento, né? Todo mundo aí fala, eu vou ser cristão também, eu vou começar a abraçar a crença do imperador, né? Aí ficou na moda ser cristão, né? O que antes não era tão na moda já passou a ser a fé da moda, né? A fé do imperador. Então a grande verdade que, infelizmente, a maioria dos religiosos não consegue perceber é que o processo de escolha dos chamados livros canônicos ou inspirados por Deus não passou de uma questão de ideias que foram se sobrepujando a outras devido às circunstâncias de cada momento histórico. A influência de homens interessados em manter o poder e manipular as massas levou, por exemplo, imperadores como Constantino, né, a professar o cristianismo, o que deu muita força a essa religião. E também levou Teodósio, por fim, a oficializar, né, essa religião, o cristianismo, como a religião oficial do Império Romano. Depois que essa religião se tornou a religião oficial do Império, os livros que estavam mais alinhados com a teologia favorável aos detentores do poder passaram a ser copiados frequentemente, pois tinham o apoio do Império Romano, né? E os outros livros, os demais livros, como eu citei aqui, dos docetas, dos ebionitas, dos gnósticos e de outras seitas, com o tempo começaram a ser deixados de lado, foram excluídos, e seus autores começaram a ser declarados hereges. Os escribas da igreja não estavam mais interessados, né, em recopiar esses livros, tanto dos docetas, dos ebionitas, como dos gnósticos. Eles não tinham interesse nisso, né? E sem o apoio do todo-poderoso Império Romano, eles, infelizmente, foram fadados ao esquecimento. Então, realmente é uma pena, né, que o tempo e as circunstâncias tenham desaparecido com muitos textos e relatos sobre a vida de Jesus. Mas, por outro lado, é emocionante ver hoje a arqueologia desenterrar, né, alguns desses evangelhos ditos como perdidos, né? Pois hoje nós, que realmente queremos fazer um estudo sério, histórico sobre esse personagem de Jesus, nós só podemos chegar mais perto da verdadeira história de Jesus, do Jesus histórico, né, comparando todos esses relatos, e não só esses hoje que tem nas Bíblias atuais, né, que foram sendo filtrados, né, foram sendo modificados com o tempo, né, e separados, né, apenas alguns, e que hoje estão aí nas Bíblias atuais, né. Para termos uma visão mais ampla, nós temos que olhar todos, né. Ou quem dera se nós tivéssemos hoje todos esses escritos, né, esses evangelhos que tinha na época, dessas diversas comunidades, para que pudéssemos estudá-los, analisá-los, né. Aí sim, nós teríamos um quadro mais amplo desse personagem, né, tão intrigante, que hoje estimula a fé de bilhões de pessoas pelo mundo, mas que, infelizmente, pouco se sabe da sua verdadeira história. Bem, esse era o assunto que iríamos analisar hoje. Se você gostou do assunto e quiser saber mais, você pode adquirir o meu livro. Tudo que eu estou falando aqui hoje, nesse vídeo, e os demais vídeos que nós já fizemos aqui, são mais de 20, todos foram baseados no meu livro. Então, se você gostou, quiser saber mais, né, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro, para aprofundar mais nesses assuntos. E se você quiser ver os outros vídeos também, né, eu vou deixar aqui na descrição os links para que você possa ver os mais de 20 vídeos que nós já fizemos
sobre vários assuntos bíblicos. E não se esqueça, né? Relembrando mais uma vez de dar o joinha aí no nosso vídeo, né? Se você chegou até aqui é porque você gostou, né? Então, deixa o joinha aí, não esqueça, porque isso é muito importante para que o nosso vídeo tenha uma divulgação mais ampla, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas possível, seus amigos, né? Comente aí sobre o vídeo, o que você achou. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações, porque toda semana nós estamos fazendo um vídeo novo, né? Então você acionando o sininho de notificações, assim que a gente subir o vídeo, você será notificado, ok? No mais, uma boa semana a todos, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.